Boa noite, vamos lá então ao estudo da Palavra do Senhor, e nós vamos continuar, nós estamos estudando sobre como ser um discípulo de Jesus, como ser um verdadeiro cristão, e o texto que nós lemos na semana passada foi João, capítulo 15, e eu vou voltar lá nesse texto. É a nossa base, embora você sabe que essa pregação não é expositiva, a gente não está indo versículo por versículo, eu estou divagando nos versículos, para pegarmos os conceitos, mas nós lemos João capítulo 15, verso 1 até o verso 8, foi o que nós lemos a semana passada. Eu vou ler novamente, embora hoje eu pretendo parar um pouco no verso 3, mas eu vou lá. João capítulo 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Senhor, muito obrigado. Nós queremos ser discípulos teus, Pai. Queremos seguir o exemplo de teu Filho Jesus. Queremos fazer tua vontade. Eu te peço, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, meditar na tua palavra nesta noite, mudar a nossa vida para adequá-la, Senhor Deus, àquilo que te agrada e não que nos agrada. Perdoe-nos, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, por tantos enfermos, te peço que o Senhor nos guarde, peço agora, Senhor Deus, pela Marli naquele hospital, pela irmã Elilian, Senhor Deus, pela recuperação da irmã Carol, dentre outros, Pai. Mas o Senhor sabe aquele que está tocando o nosso coração e nos magoando tanto. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê conforto e que nos dê, Senhor Deus, reanime a nossa esperança. É o que te peço em nome de Cristo. Amém. Hoje é a segunda série. Então, a primeira mensagem, que estava falando sobre a essência do discípulo, você precisaria de ouvi-la, e eu gostaria de te convidar a ouvir. Se você está aí, claro, você está no Facebook, vai aí na mensagem da semana passada, dia 25 de abril, e daí você consegue assistir o vídeo, gravado, claro, você assiste o vídeo, e você pega a primeira parte desta mensagem. Hoje nós já vamos para a segunda parte. Mas se você assistiu a primeira, hoje você não assistiu a primeira, não tem problema, não precisa de parar agora. Você vai entender a mensagem. Eu vou resumir a primeira sem os detalhes. Era se você quer realmente ser um discípulo de Cristo, se você quer viver como Cristo, esse é o primeiro desafio. Então, se você decidiu, você fez o cálculo, nós vimos lá que é um cálculo que o discípulo faz, para saber, não, isso é o que eu quero para a minha vida, então nós vamos agora ver as características desse discípulo. E eu quero falar com você no verso 3, como eu já disse, olha, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí, nós temos que pensar em limpeza, num certo padrão de limpeza. Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, vai arrumar a cozinha. Então, para mim, arrumar a cozinha era pegar a louça suja e colocar na pia. Aí eu descobri que não era isso. Além disso, tinha que lavar a louça. E tá bom, então, quando falava arrumar a cozinha, eu ia lavar a louça. De vez em quando, minha irmã lavava geralmente, mas sobrava para mim. Aí eu descobri que tinha que secar a louça. E aí eu ia levando bronca. Bom, enfim, irmãos, eu descobri que arrumar a cozinha para minha mãe significava lavar a louça, secar a louça, guardar a louça, passar pano na cozinha, deixar a louça toda guardada e ainda passar
deixar o chão brilhando. Para mim era um padrão muito exigente. Aí vocês que trabalham aí na faxina, né, temos algumas pessoas que trabalham na faxina, quando você fala, vou fazer uma faxina, depende da sua patroa, né? Se ela falar, dá uma varridinha aqui, tá bom. Se você chega na casa e ela fala, olha, aqui está a vassoura, o rodo, o pano de chão, a escova de dente, o cotonete, aí você começa a ficar preocupado, porque ela vai querer que você tire todas as coisas com a escova e vai querer que você passe cotonete em cada cantinho. Cada um tem um padrão de limpeza. Então, dependendo do padrão, você vai ter um padrão de limpeza, você vai ter um tipo de limpeza. E aqui Jesus falou que nós estamos limpos. Qual seria o padrão dele? Eu já vou te avisando, o padrão de Cristo é alto. Deixa aqui João, aqui, olha, é João 15:3 hoje, é o único João que eu vou fazer. Você pode ir comigo para o outro texto, que é Mateus 5:48. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, não? Um versículo conhecidíssimo, famoso. Os irmãos que fizeram evangelismo explosivo, a gente tinha que decorar esse versículo. Mas eu vou ler para você. Olha o padrão de Jesus. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, peraí. Perfeição. E no que ele está se referindo? Eu quero pegar o contexto de Mateus 5:48. Mas antes, eu tenho um teste para você e para vocês que estão aqui. Se eu perguntar assim, quem tem inimigo? Eu acho que ninguém vai levantar a mão. Inimigo é uma palavra muito pesada. A gente, pastor, não tem inimigo. Crente não tem inimigo. Então, tá bom. Então, eu vou falar o seguinte, olha, tem uma pessoa que você, assim, não faz questão nenhuma de, sabe aquela que você não faz questão de estar do lado? Não faz, sabe? Aquela pessoa que eu vou, talvez aconteça dentro de uma igreja, talvez aconteça aqui. Aquela pessoa que ela fala bom dia, você dia, e fica, não dá trela. Você tem pessoas que você não simpatiza, não sei, talvez não tenha te feito nada, ou talvez tenha te feito e você guardou uma mágoa, mas às vezes você não simpatizou. Então, o teste, para vocês aqui hoje, até a Andresa que está lá fazendo a Libras lá, pensa na pessoa que está assim lá embaixo no seu grau de amizade, aquela, não é que tem raiva, não dá, pastor, tanto faz, vai. Não, pastor, não tem ninguém assim. Então, aquela pessoa insonsa, aquela que é sem sal, sem açúcar, aquela que, sabe, você não quero. Eu vou contar até 5 e você vai deixar uma pessoa vir na sua mente, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Essa pessoa. Não fica magoado. Nós vamos dar um nominho para ela, mas não fica chateado, não. Nós vamos chamar de inimigo. Não fica triste, não é ser inimigo, é que, como você não tem inimigo, eu vou colocar um inimigo postiço aí. Essa pessoa é a pessoa que você torce o nariz. Agora que você fez o teste, eu vou ler o padrão de perfeição. Nós lemos Mateus 5:48, e agora eu vou ler com você 43, que é onde ele conclui. Mateus 5:48, ele está concluindo um grande discurso, né? Mas aqui é a última parte do discurso. Mateus capítulo 5, verso 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Discípulo. Porque o Pai que está no céu faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, esse é
Esse é o modelo de perfeição. É aquela pessoa que te aborrece, que falou mal de você. Ah, tenho raiva porque ela falou mal de mim um dia. Sabe? Falou mal porque a pessoa, sei lá, pastor, não me cumprimenta. A gente já ouviu aqui reclamar, né? Pessoas já reclamaram para mim, aqui na igreja, hein? Aqui na igreja. Nem lembro quem é, mas eu sei que reclamaram. Ah, pastor, tal pessoa nem cumprimenta a gente quando entra. Então você tem um quesinho com ela, vai. Sabe o que é quesinho, né? Não quer ficar muito perto dela. Então, esta pessoa agora, Jesus falou que você tem que demonstrar amor. Então, essa pessoa que você pensou, que veio na tua mente, que talvez o seu subconsciente colocou, você vai orar por ela. Ore por ela. E você vai orar forte por ela. Você vai orar por ela durante um bom período. E você tem que pensar em como tratá-la com mais amor. Com mais amor. Ah, aquela pessoa não me cumprimenta, então eu vou cumprimentá-la. Aquela pessoa, eu procuro evitar ficar perto dela, então agora eu vou tentar ficar perto dela. Eu vou tentar entendê-la do jeito que ela é. E você vai compreender que esta é a função do discípulo. Sabe por quê? Porque o discípulo verdadeiro, como eu disse na semana passada, o que tem o sangue de Cristo correndo nas suas veias, como a seiva que da vara, que da videira passa para a vara, o sangue de Cristo tem que fluir nas nossas veias, nas nossas artérias, e nós temos que ter o sentimento dele. Sabe, para ficar mais claro, na década de 90, irmãos, olha, muito tempo, final da década de 90, eu li um livro, e aí para preparar essa mensagem, esse livro me veio à mente, eu até peguei e dei uma lida nele, pelo menos no capítulo que eu queria. O livro Simplesmente como Jesus, do Max Lucado, é bem interessante. O primeiro capítulo dele, ele fala o seguinte, olha, é o teste 2, e aí eu vou ler, abre aspas aqui, eu vou ler o livro, tá bom, e você vai, não são minhas palavras, mas cabe bem o que eu quero mostrar para você. O Max Lucado diz assim no seu livro: o que aconteceria se por um dia Jesus se convertesse em você? Que tal se por 24 horas Jesus se levantasse da sua cama, andasse com seus sapatos, vivesse em sua casa e seguisse o seu horário? Seu chefe seria o chefe dele, a sua mãe seria a mãe dele, as suas dores seriam as dores dele, só que tem uma exceção, nada vai mudar na sua vida. A sua saúde continua a mesma, o fato de Jesus estar vivendo a sua vida, você que está doente continuará doente, as circunstâncias não mudam, se o seu chefe ia te atormentar, ele vai continuar atormentando, o seu horário não se altera, e seus problemas não resolvem. A única diferença, a única mudança que Jesus faria é que Jesus vivesse a sua vida do jeito que ela é, com todos os problemas, mas com o coração dele. Imagina que as prioridades dele governariam as suas ações. Como é que seria? Será que as pessoas notariam alguma mudança? Será que a sua família veria algo novo em você? Será que seus colegas perceberiam a diferença? Será que as pessoas menos afortunadas, será que os mais pobres, os oprimidos, eles receberiam mais misericórdia do novo coração ou do seu coração? É um teste. É só você pensar: se Jesus andasse nos meus sapatos, o que aconteceria na minha vida? Pois é isso que nós precisamos de fazer. Para ser um discípulo, esta ideia que nós temos bíblica, é deixar Jesus andar no nosso sapato, é deixar Jesus vestir o nosso pijama, é deixar Jesus enfrentar os nossos problemas com as soluções que Ele daria. Então, para isso, você tem que compreender o que Jesus faria em algumas situações, para você daí aprender a tomar sua própria decisão. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses? Vamos lá comigo. Eu vou ter que rodar um pouquinho a Bíblia. Filipenses, capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, no verso 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a proclamação bíblica. Esse é o discípulo. Você, na semana passada, que falou: eu quero que o sangue de Jesus corra nas minhas veias. Então, é esse versículo que você tem que aplicar na sua vida. Esse é o verdadeiro discípulo. Essa vida que vai fluir em nós, quando nós temos dentro de nós o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque o coração é o mais importante. Sabe João 15:13? A gente já sabe de cor, né? Não é? Ó, vós já estáis, vocês aqui, como é que ele fala? Vós já estáis limpos, não é? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos. Você sabe que eu, vou lá nos dicionários, ou pelo menos buscar a palavra. E sabe de uma coisa? Essa palavra aqui, o pastor Neil aí falou que usa as traduções. Eu também, pastor, não entendo de grego, mas eu vou buscar atrás. Nossa função é essa. A gente não entende, mas vai buscar. Eu já falei até de física aqui sem saber nada. Eu dou uma consultadinha lá no pastor Neil e vou embora. Depois eu vejo o que acontece. Mas a palavra limpo aqui, ela podia ser traduzida por puro, sabia? Esta palavra grega aparece 4 vezes no Novo Testamento. Desse jeito, do jeito que está aqui. Então, podia ser bem traduzida por vós já estáis puros. Mas, puro como? Olha que interessante. Esta palavra, puro, eu não vou falar em grego porque eu já cansei e vou acabar sofrendo, e não tem nada daquelas coisas que eu entendo, ou parecido com português, perdão. Vós já está puro, esta palavra é usada em 1 Timóteo, olha que interessante, vai comigo lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro ou limpo. É a mesma palavra. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Aqui a palavra puro está ligada diretamente ao coração. Bem interessante, mas essa palavra, além de João, capítulo 15, verso 3, além de 1 Timóteo 1, 5, ela aparece também em 2 Timóteo. Vamos lá, segunda carta de Timóteo, paginazinhas para frente aí. Capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 22. Olha que interessantíssimo. Paulo aconselha a Timóteo assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que? Com um coração puro, coração limpo, invocam o Senhor. É curioso, as 2 vezes que essa palavra ela é mencionada, certinho, igualzinha, fora do Evangelho de João, ela se refere a coração. Você fala, não, Paulo gostava disso. Olha que interessante. Vamos para a última vez que aparece essa palavra, do jeitinho que está aqui. 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Olha que interessante. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Irmãos, todas as vezes que aquela palavra limpo, que poderia ser puro, aparece fora do Evangelho, ela está ligado ao coração. É aí que nós temos que mudar.
é o coração. Jesus não tem que usar o mesmo número de sapato que eu, não tem que ter o mesmo número de roupa que eu, mas eu tenho que ter o mesmo número do coração de Jesus, e o número do coração de Jesus é perfeição. É isso que nós vamos tentar vestir, esta roupa de perfeição. E sabe, Jesus, ele sempre está falando do coração. Jesus, quando ele critica os fariseus, que eram sábios, que eram teólogos. Irmãos, os fariseus eram teólogos. Podem ver que quando eles questionam Jesus, eles já trazem a lei. Eles são intérpretes da lei. Irmãos, olha, como eu disse, nós fizemos uma matéria de discipulado, e uma das características que nós vimos do discípulo não necessariamente ele precisa de ter uma cultura bíblica ou normal, ele não precisa. Ele precisa de estudar, mas pessoas simples, que sabem pouca coisa, podem ser discípulos. Analfabetos podem ser discípulos. Não é necessário ser teólogo, embora eu respeite os teólogos, vocês estão certos. A gente bebe da fonte de vocês, a gente aprende com vocês, continue sendo teólogo, continue estudando. E nós, pastores e líderes, temos que estudar a Bíblia, não é para não estudar. Eu só quero dizer que tem que ter um coração. Nós temos que ter um coração diferente, não basta ter a cultura. Você quer ver a resposta? Vamos para um outro texto, pode sair daqui. Vamos para João capítulo 8. Você conhece esse texto? João 8 é muito famoso, a mulher pega em adultério, a gente até quando fala João 8 já lembra, já vem esse texto na nossa mente. Jesus em João capítulo 8, ele está sempre falando com os judeus, os fariseus, ele está ali no João capítulo 8, a discussão dele é com ela. E dê uma olhada, eu vou aqui no verso 3, hein? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Por quê? Por que Jesus não dá atenção para eles? Porque eles estavam aplicando a lei, certo, certo, mas sem o coração, certo, errado. Errado. Quando você usa a Bíblia para acusar o seu irmão, você está errado. Nós temos que admoestar os irmãos, é verdade, com amor. A gente não pode esquecer disso. Nós amamos as pessoas, nós admoestamos as pessoas com amor. Sabe por quê? Quando eles insistem com Jesus, sabe qual a resposta dele? O coração. Dá uma olhada, verso 7 de João 8. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: o coração está limpo? É isso que ele pergunta. Dá uma olhada, não estou dizendo exatamente, olha o que ele fala. A resposta de Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, acusados pelo coração, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Vamos, o coração. Jesus fala, e o coração como é que está? Está purificado pela palavra, como ele tinha falado lá em João capítulo 15, como ele vai falar, né, na parte cronológica, mas o negócio é sempre o mesmo, é mudar o coração. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que mudar o coração. E o exemplo do autor Max Lucado, que foi missionário aqui no Brasil, serve bastante para nós. Tudo pode mudar quando Jesus vier morar em nós. As circunstâncias não mudarão, mas o seu coração terá que mudar. E é o meu apelo para você hoje, que o coração mude. É isso que nós temos que fazer, o coração mude. Quando você vai lá para o Antigo Testamento,
Você vê que ele fala, esse povo é de dura cerviz, é cabeça dura. O coração desse povo está longe de mim, Isaías fala. Então Deus recusa os sacrifícios, a religiosidade, porque ele diz, o seu coração está longe de mim. Você que é casado, entende o que eu estou falando. A gente não quer que a esposa lave, passe, ajude nas finanças. Você não quer que seu marido traga comida em casa, não. Quer que ele te ame. É o coração dele. É isso que você quer. Você quer que a sua esposa te ame. Que é o coração dela. Deus quer o coração. De tudo que nós devemos guardar, o que a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração. Porque deles procedem os caminhos da vida. Então, se o seu coração está ruim, se o seu coração não é um coração de Cristo, tem algo errado na sua vida e você não pode ser um discípulo de Cristo. Lembra da semana passada? Ah, você que não assistiu, assiste lá, vai, mas eu vou ter que falar, porque foi assim que eu falei. Lembra da semana passada, no texto que nós lemos, em João capítulo 6? A maioria dos discípulos foram embora. Eu vou brincar com aquele texto, hein? Não vou pregar de novo, vou só brincar. Jesus falou, se vocês quiserem ser meus discípulos, façam um transplante e deixe meu coração aí no seu. Deixe o meu coração decidir as coisas. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que a maioria dos discípulos caíram fora. Restaram 12, dos 12 um traiu ainda. Porque o coração é difícil. O nosso sentimento é uma fera que tem que ser domesticada. Eu sei que você tem raiva, pensa que eu não tenho? Eu tenho raiva também. Nós não sabemos, tenho sim, só que nós temos que controlar, porque o coração nosso já não pertence a nós. É fácil ser crente? Depende. Eu volto no padrão de limpeza. Se ser crente é pegar a Bíblia e vir de domingo para a igreja, é mais ou menos fácil. Mais ou menos. Porque depois da pandemia teve gente que não quer nem aparecer, então mas é fácil. Se ser crente é ficar aí assistindo no Facebook, é fácil. É fácil. Ela deve estar comendo uma pipoquinha, quando alguém chama, vai lá. Ah, lembrei que tem que dar comida para o cachorro, vai dar comida para o cachorro. Até que não é difícil ser crente. Para ser discípulo. Ser discípulo significa ser embaixador, representante. Sabe quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra? Sabe o que ele está dizendo? Você me representa. Jesus não falou que ele é a luz do mundo? Como o Neil perguntou essa semana, algumas vezes atrás, né? Afinal, quem é? João ou sou eu? Foi uma das aulas, alguma coisa que eu lembro que o pastor Neil falou. Mas, irmãos, os dois. Jesus é a luz do mundo e eu sou o representante de Jesus. É isso que nós temos que ser. Embaixadores. Sabe, muitos de nós nos consideramos soldados de Cristo. E nada de mal, eu não quero criticar a palavra, mas eu quero te convidar a ser mais do que soldado. Sabe o que é um soldado? Um soldado é alguém que cumpre ordens. E isso é importante, é um obediente. Vira para a direita, vira para a direita. Vira para a esquerda, vira para a esquerda. Atira, atiro. Baixa a arma, baixo. Isso é um soldado. Mas olha, o discípulo, ele é mais. Sabe por quê? Porque o soldado tem a arma na mão. O soldado usa a farda representando a sua pátria. Mas o embaixador, ele tem o coração. Ele tem que pensar como o que ele representa. Então, o embaixador do Brasil em qualquer país do mundo, ele tem que saber o que o Brasil pensa, para ele poder discutir. É isso que o embaixador faz. E quando eu falo de embaixador, lembramos de um texto, né? Não lembramos lá do apóstolo Paulo? Vamos comigo lá? 2 Coríntios capítulo 5. Então nós estamos aqui, só para você não perca o fio da meada, nós estamos falando do coração de Jesus na nossa vida, e agora vamos falar como esse coração, ele vai extravasar para nossas atitudes. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20,
O apóstolo Paulo diz de um jeito muito claro, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vou parar aqui. Tem até classe de escola dominical, embaixadores de Cristo, não é? Tem. Mas como nós estamos fazendo com os outros textos, vamos no contexto. Vamos descobrir como é ser um embaixador. Sabe, a carreira de embaixador é uma carreira que exige vários requisitos. Tem que estudar outras línguas, tem que conhecer bastante a história do Brasil, tem que saber o que o Brasil pensa, tem que saber algo de sociologia. Mas o discípulo de Cristo, para ser embaixador, é diferente. Sabe que ele precisa de ser convocado. Sabe? Convocado. Como é que Deus faz? Deus diz assim, olha, ou vai ser o embaixador ou morre. Não. Paulo fala que não. Nós somos convocados pelo amor. Hoje de manhã foi falado muito sobre o amor. O amor de Deus. Porque Deus é amor. Então, vamos no contexto? Vai comigo. Aí está em 2 Coríntios 5:20, né? Sobe um pouquinho. Vamos lá para, do mesmo texto, só que no verso 14. Verso 14 de 2 Coríntios, capítulo 5. 5:14. Recrutamento do discípulo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles ressuscitou. Isso é um discípulo, isso é um embaixador. Agora, sabe o que está dizendo aqui? Jesus morreu para você, Jesus morreu por mim, para que eu não viva mais por mim, mas viva por Cristo. Ah, pastor, mas aí não dá, né? Eu tenho que ver a minha vida. Não serve para ser discípulo, me perdoe. Não serve, não serve. O discípulo tem que viver por Cristo. Nosso primeiro mandamento não é amar a esposa, amar o marido, amar os filhos, as coisas mais importantes. Não, é amar a Deus sobre todas as coisas. O amor de Cristo nos constrange, de tal forma que se torna a coisa mais importante na nossa vida. E como o amor de Cristo entra no nosso coração, e aí é que nós deixamos literalmente cumprir-se a brincadeira, o exemplo daquele autor, nós deixamos o coração de Cristo tomar decisões em nossa vida. E aí sabe o que acontece com você e comigo? Se somos casados, nosso olhar não adultera. Se somos bravos, a nossa ira jamais se expande para o pecado. Se nós temos pouco dinheiro, nós jamais trilharemos o caminho da desonestidade. Simplesmente porque nós deixaremos Jesus Cristo tomar conta da nossa vida. E isso é ser um discípulo. Não é fácil. Igrejas têm muitos membros, mas poucos discípulos. Poucos discípulos. Isso é em qualquer lugar. Ah, pastor, está exagerando. Olha Cristo. Volta lá para João capítulo 6. Lembra que nós já falamos? Quem é que foi para trás? Os discípulos. Os que estavam seguindo Jesus, falaram, não serve para mim, vou embora. Então, agora, nós estamos numa coisa assim, está apertando aqui a pandemia, né? Apertando. E realmente, pastor Ney, a gente conversou com isso. Irmãos, nosso alvo desde o começo, era estatística 0. Era para ninguém morrer. Esse é o nosso cuidado. A gente não quer 10%. Uma pessoa morreu na igreja, é muito. Chegamos ao máximo já, ao máximo. Nós não queremos, nós não admitimos a ideia de nenhuma. Eu falei com uma irmã hoje, ela disse, pastor, eu não me preparei para a morte da Sueli. Eu falei, eu também não. Eu não me preparei. Porque a nossa estatística é 0. Pastor Nil, nós falamos, nossa estatística é 0. É assim
que nós vamos agora viver. Estatística de erro zero. Claro que nós vamos errar. Temos pecado. Mas nós vamos buscar ter o sentimento de Cristo. Nós vamos falar, essa decisão vai agradar a Cristo? Isso com relação a tudo. Ao meu trabalho, ao meu casamento, ao meu dinheiro, vai agradar a Cristo? Se não for, não serve. Pastor, e o meu ganha-pão? E se o meu ganha-pão for um pouco pecaminoso? O que a gente faz? Você levanta mais cedo e olha o lírio do campo. E olha as aves do céu. E aí toma a decisão. Ser discípulo, irmãos, é algo radical. Ser embaixador é ter, vamos imaginar, o embaixador do Brasil deveria, não sei se ele é, não me importa, mas deveria correr o sangue verde e amarelo nas veias dele. É isso que ele deveria fazer. Ele devia ser brasileiro em qualquer lugar, jamais ter vergonha da sua pátria. É o que nós fazemos sendo cristãos. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Paulo está dizendo que é o amor de Cristo que nos constrange, que nos convoca, que nos coloca na parede e diz, venha ser meu discípulo. E daí o que acontece? Continua o texto, olha o texto que nós já conhecemos e talvez não pensamos no contexto. Estamos aqui em 2 Coríntios 5,15, então vai para o 16 e 17, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque quando o amor de Cristo vem, a transformação é tão grande que nós nascemos de novo. Pastor, não exagera. Vai lá para João 3. Vai lá. João 3,3, vai lá no discurso dele com Nicodemos. Se não nascer de novo, não tem reino dos céus. Não é uma mudança. Não, pastor, eu vou ser crente. Quem sabe minha doença é curada, quem sabe minha situação financeira melhora. Está no caminho errado. Pode ir embora, não vai dar certo. Discípulo tem que nascer de novo. Nascer com outro sangue correndo. Agora corre o sangue de Cristo. Agora o coração não é mais meu. Ou ainda bem, porque o meu já fez até um cateterismo, né? Já tá ruinzinho já. Mas tem o coração de Cristo. O coração de Cristo muda. E ele tem que te mudar, ele tem que me mudar. E olha, nós temos uma pandemia para ficar em casa para pensar mais. Pensar mais do que nós estamos fazendo. Pensar mais em como deixar o coração de Cristo tomar conta da nossa vida. No boletim deste mês, que foi ontem publicado, olha, se você do Facebook quer o boletim, depois o pessoal avisa lá embaixo. Deve ter o texto, tem o texto do boletim lá. Está falando que, olha, nessa pandemia, a violência doméstica e o número de divórcios explodiram. São Paulo, 250% de aumento de violência doméstica. Não, porque as pessoas estão mais em casa. Se você tiver o coração de Cristo, você agora tem a oportunidade de discipular os seus filhos. De mostrar para a sua esposa ou para o seu marido que não é crente, que um crente verdadeiro, independentemente das circunstâncias, ele continua sendo crente. Que as pessoas que eram fiéis a Deus, como José no Egito, preso por anos, não deu mau testemunho. Como é que pode? É porque o coração mudou. O coração mudou. Ah, pastor, mas ele não vivia onde nós vivíamos. Ele foi num dos lugares mais promíscuos da época, porque as grandes metrópoles são assim, lá no Egito. Mas o coração dele apertou quando ele viu os irmãos. O coração dele estava lá. O coração dele estava com Deus. O coração dele nada mudava, a tal ponto, irmãos, a tal ponto, que quando ele morre, ele chama e fala, Deus vai cumprir a promessa. Leva esse caixão. Leva porque eu quero ser enterrado naquela terra.
A gente não pensa muito nisso hoje, não, né? Vou abrir um parênteses aqui. A dona Cecília, mãe do pastor Adolfo, o corpo será trasladado para São Paulo, sabe por quê? Porque ela disse para os filhos, eu quero ser sepultada do lado do meu marido. E aí os filhos que se virem, vão trazer. Avião, carroça, barco, eles vão trazer. José falou assim, eu quero ser enterrado lá. Lá onde, José? Na terra que Deus vai te dar. Mas ele não deu, você nem sabe. Pode levar meu caixão. Só 400 anos demorou. Mas ele foi enterrado lá. Quando José entra, o que ele faz? Vamos enterrar. Aqui. Porque ele tinha a certeza, o coração dele não mudou. Enterraram o corpo de José, mumificaram o corpo dele, mas o coração não. Todas as roupas dele, a maquiagem dele, a mumificação dele era egípcia, mas o coração não. Não deixe o seu coração se transformar. Ele é o coração de Cristo. É isso que tem que acontecer. Se você nasceu de novo, você é essa nova criatura, então agora você tem um novo coração. E se você tem um novo coração, aí sim você é embaixador. Aí sim você é embaixador. E qual é a sua missão de embaixador? Continua o texto, vamos lá, 2 Coríntios 5, 18 agora. E tudo isto, que é até o novo nascimento, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, é essa a nossa função também, é reconciliar um ser humano pecador e perdido com um Deus santo. Essa é a nossa função. E é aí que vem o amor que foi pregado de manhã. É o amor de Cristo. Não vai ser a gente brigar com as pessoas, a gente ficar batendo nas pessoas, isso não resolve. É o amor de Cristo que transforma. Você tem que pregar, demonstrar. Você tem que ser o embaixador do amor de Cristo nesse mundo. E aí sim, Paulo chega no texto que a gente leu. Aí sim, de sorte que somos embaixadores. Opa, deixa eu desligar aqui. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu vou mudar um pouquinho, como eu faço de vez em quando, tá? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que troquem o seu coração com Ele. Faz isso. E o que é que você vai fazer? Como é que vai fazer isso? Como é que você convence as pessoas? Você só tem uma flâmula, uma frase, um slogan que você vai mostrar para as pessoas, através da sua vida e, claro, através da pregação. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é que faz um discípulo. Lembre, nós vamos nos fazer embaixadores do amor e da reconciliação em Cristo. Você quer ser um discípulo? Bem-vindo à embaixada. Não negue. O amor de Cristo nos constrange. No final, nós seremos embaixadores. Seja um discípulo. De verdade. De verdade. Algumas pessoas reclamam, pastor, você não faz apelo, ou não tem feito apelo. Não. Estou fazendo o apelo. Não precisa publicar aqui embaixo, não. Não. Muda a sua vida. Sabe o que eu gostaria? Que ao invés, como você não pode vir aqui à frente, que ao invés de você vir aqui chorando, que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos chorem dizendo, você está transformado, pai, você está transformada, mãe, filho, o que aconteceu com você? E você poder falar, o amor de Cristo me constrangeu, e agora o meu coração é dele. Deus te abençoe. Nós vamos orar e depois temos mais uma música, não é? Que vamos cantar? É isso? Então vamos lá. Nós vamos orar. Seja embaixador de Cristo. Senhor Deus, muito obrigado.
Nós queremos ter o teu coração, Senhor. Viva, Senhor Deus, a nossa vida. Nós deixamos o Senhor Jesus entrar e dominar e pedimos que a sabedoria, que o coração dele dirija as nossas atitudes. Perdoa, Pai, porque somos pecadores, fracos. E o pior, às vezes queremos tomar conta da nossa vida. Nos perdoe, Pai. Perdoa, Senhor Deus. Somos nécios nesse momento. Eu te peço que o Senhor dirija nosso coração de tal forma que nós tenhamos o mesmo sentimento que teve o teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.